Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esta aula. Nesta aula nós vamos então usar os dados que nós já obtemos para fazer o relacionamento entre as tabelas. Calma que eu já vou explicar. Para isso nós precisamos utilizar um suplemento do Excel que é o Power Pivot. Caso não esteja, eu tirei o meu aqui para você ver como é que a gente coloca. Então eu posso inserir ele aqui a ribbon dele aqui no Excel de duas formas. A primeira é na guia desenvolvedor. Você pode clicar aqui na guia desenvolvedor, você vai ter aqui, ó, suplementos.com. Ele vai estar aqui, basta marcar e clicar em OK. Mas eu não vou fazer por aqui para mostrar a outra forma. Caso você não esteja com a guia desenvolvedora aqui habilitada e não queira habilitar, você também pode ir em Arquivo, Opções. Aqui em Opções você tem esse botão Suplementos. Você escolhe aqui Suplementos com e clica em Ir. Aí ele vai aparecer aquela mesma caixinha que nós vimos antes. Então é só marcar aqui Microsoft Power Pivot for Excel, clicar em OK, que já vai aparecer aqui o Power Pivot, tá? Nós não precisamos estar com as consultas exibidas aqui para fazer esse trabalho, mas eu vou deixar ela exibida só para você lembrar, né, que aqui é dados, consultas e conexões, elas vão estar aqui, ó. Então eu tenho 5 consultas, certo? 4 lá da nossa base de dados e uma que é a tabela calendário que nós criamos aqui. Muito bem, eu vou clicar aqui em Power Pivot e clicar em Gerenciar. Então vai abrir essa caixinha, um aplicativo que tem dentro do Excel, tá? Esse suplemento que é o Power Pivot. Aqui na página inicial eu vou clicar aqui em exibição de diagrama. E aqui eu tenho todas as minhas tabelas, tá? Eu gosto sempre de colocar a tabela fato aqui no centro, que a gente chama para fazer um relacionamento estrela. Eu não vou entrar no detalhe, gente, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Então eu gosto de deixar ela aqui no centro, assim. E aqui eu vou pegar a minha tabela calendário. O que eu vou fazer? Para não precisar fazer um tabelão, dizendo que a tabela pedidos aqui, fazer um PROC-V aqui do ID do cliente para trazer o nome do cliente, um outro PROC-V para trazer qual é a descrição da via, eu simplesmente vou relacionar os campos, tá? É como se fosse um PROC-V visual, vamos chamar assim. E o que é essa relação, gente? Essa relação, eu tenho uma tabela fato, que é essa minha TB pedidos aqui. Eu já tinha alterado o nome lá, mas eu acho que eu não atualizei aqui, né? Deixa eu fechar para trazer o nome certinho, tá? Ela está como aqui está certinho. Então, aqui está no modelo lá. Deixa eu voltar aqui. E eu vou então carregar para e vou adicionar ao modelo. Por que eu estou fazendo isso, gente? Só para carregar para o modelo um nome alterado aqui, tá? Só para ficar desse jeitinho aqui certinho. Estou adicionando todas elas novamente ao modelo. Agora sim, vou lá no Gerenciar e agora vou clicar aqui em Exibição de Diagrama. Pronto, eu já tenho todas as minhas tabelas já com o nome certinho, tá? Então só deixa eu dar uma arrumada aqui. De cliente. Aqui a minha F pedido vai ser a minha tabela central. Isso aqui é só uma questão de organização, não mudaria nada, tá, gente? É só para organizar aqui as minhas tabelas e deixá-las de um jeitinho mais visualmente agradável, tá? Como é que eu vou fazer esse relacionamento? Então eu tenho uma tabela aqui, ó, a de clientes, por exemplo. A tabela dimensão, a característica dela é que ela tem sempre um código único que não se repete, que no caso aqui é o ID do cliente. Nessa tabela, ID cliente pode se repetir. Por quê? Porque um mesmo cliente pode fazer vários pedidos, ainda mais em 3 anos, né? A mesma coisa que o ID funcionário, aqui não se repete. Aqui, o mesmo funcionário pode fazer vários pedidos. A via também, tem 3 vias só. Na dimensão, ela não se repete. Porém, na F pedidos,
ela se repete, porque vários fretes foram pela via 1, pela via 2, via 3, certo? Na calendário, as minhas datas não se repetem, eu tenho uma data única. Já aqui, a minha data de pedido e data de entrega, elas se repetem, porque no mesmo dia eu posso ter vários fretes. Então, essa é a característica de uma tabela dimensão. Eu sempre vou ter um código único, e esse código único que eu vou relacionar na minha tabela pedidos, tá? Então, eu vou pegar o ID do cliente, eu cliquei nele e vou arrastar aqui para o ID do cliente. Então, eu estou dizendo que tudo que tem aqui no ID do cliente, aqui, o ID do cliente, agora eu tenho mais essa informação junto, tá? É como se esse cliente trouxesse aqui para dentro, é a mesma coisa. E aqui eu tenho essa simbologia aqui, gente, o sentido, tá? Que é o sentido, a setinha está dizendo aqui, aponta da D cliente para a F pedidos. Então, a minha D cliente vai filtrar a F pedidos. E aqui eu tenho para um asterisco, então é para muitos. Então aqui o ID não se repete, é único, e aqui eles se repetem, são muitos. Vou fazer a mesma coisa com o ID do funcionário, daqui. Ó, para muitos, tá? Aqui é via a mesma coisa, ó, para muitos, e aqui vou pegar a data e vou relacionar com a data do pedido, tá? Então, ó, tudo para muitos. Esse é o relacionamento estrela que a gente chama, é o Star Schema, tá? Que é um relacionamento estrela. Legal. Já fiz os relacionamentos, já posso levar lá para a minha só fechar aqui o Power Pivot que já está tudo relacionadinho, beleza? Agora que eu já tenho tudo relacionado, tenho todos os meus dados aqui, lembre-se que esses dados não estão em nenhuma planilha. Eu nem vou precisar trazer esses dados para as planilhas, tá? Tudo isso eu vou trabalhar com os dados na memória. Isso que é o legal, tu não fica sobrecarregando a tua planilha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tabela dinâmica agora, com os dados do meu pedido. Então, aqui eu tenho meus dados, eu vou, botão direito, carregar para. Então, eu vou carregar para um relatório de tabela dinâmica, relatório de tabela dinâmica na planilha existente. Pode ser na planilha existente, só vou mudar aqui para que ele fique na A1, tá? Eu vou colocar na A3 aqui, vou começar na A3, tá? Por quê? Eu gosto de colocar nomes aqui, qual é o nome da tabela dinâmica, para facilitar a vida, tá? Legal. Então, A1, A3, relatório de tabela dinâmica, já está tudo certinho, ok. Pronto, a minha tabela dinâmica já está aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou criar uma tabela dinâmica para mostrar os dados, os valores dos fretes acumulados por ano e por mês, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, ó, é escolher aqui, ó, tudo, porque eu quero todas as tabelas. Então, tá vendo que tá todas as tabelas aqui? O ano eu vou pegar da de calendário, vou arrastar o ano para cá. Olha lá que legal, 1996, 97 e 98. E agora eu vou lá na F pedidos e vou trazer o valor do frete, ó. Vou arrastar o frete para cá. Olha só que legal, gente. Eu tenho aqui, justamente porque eu fiz esse relacionamento, eu tenho já a soma dos fretes por ano. Esse ano eu não tenho na F pedido, eu tenho só lá na calendário. Mas graças ao relacionamento que eu fiz lá no Power Pivot, é que eu consigo fazer essa soma por ano, tá? E agora, além disso, eu vou trazer um mês aqui também, ó. Eu vou trazer um mês abreviado, ó, embaixo do ano. Só que notem o seguinte, gente. O mês, aqui ele traz classificado, tá? Então, agosto é o primeiro, dezembro é o segundo, só que eu não quero isso. Eu quero que eu consiga trazer aqui na ordem numérica, né? Então, agosto é o mês 8, dezembro é o mês 12 e assim por diante. Então, aqui o primeiro mês seria janeiro, que é o mês 1. Então, como é que eu faço isso? Eu consigo mudar essa classificação lá no Power Pivot. Então, eu vou clicar aqui no Power Pivot, gerenciar, e aqui na minha tabela calendário, ó, então essa aqui é a minha tabela calendário, tá? Eu vou dizer que esse mês aqui, eu quero classificar pelo número do mês. Então eu tenho aqui, ó, classificar por coluna, aqui na página inicial, o botãozinho classificar por coluna. Então essa coluna que está aqui, mês abreviado, eu vou dizer, classificar por coluna, qual coluna eu quero classificar?
eu quero classificar a coluna mês abreviado pela coluna mês, que é um número, tá? Clique em OK. Vou fazer a mesma coisa com o mês completo aqui, ó. Então, classificar, vou classificar o nome do mês também pelo número do mês, que é o mês. Clique em OK e pronto. Agora basta eu fechar e olha a mágica acontecendo aqui, gente, ó. Julho, agosto, setembro até dezembro, janeiro até dezembro, janeiro até maio. Então, dessa forma eu já consegui criar uma tabela dinâmica ordenada os meses aqui, tá? Eu só vou mudar o layout dessa tabela, gente, para não deixar essa linha em branco aqui, ó. Então eu vou aqui na guia design da tabela dinâmica, e o layout do relatório eu vou mudar para mostrar em formato de tabela, tá? Então dessa forma eu consigo colocar em cada coluna, uma coluna um ano, na outra coluna um mês e na outra coluna os valores. Legal? O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um nome para essa tabela dinâmica. Então eu vou lá na guia análise tabela dinâmica, aqui à esquerda eu tenho o nome dela. Tabela dinâmica 5 não diz nada. Então eu vou colocar um prefixo TD, só para dizer que é uma tabela dinâmica, e vou dizer o que ela faz aqui. Então isso aqui é o que? Fretes. E fretes aqui é por data, né? É, fretes por data. Tá lá. Poderia colocar fretes por mês e ano, tanto faz. O importante é que você lembre o que é isso aqui. E aqui em cima eu vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C. Opa. Ctrl C e vou vir aqui e fazer um Ctrl V aqui na primeira linha, tá? Só para saber que isso aqui é a tabela fretes data sem precisar acessar ela. Legal? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar essa tabela dinâmica. Sempre é bom copiar, gente, não criar uma outra para economizar a memória, tá? Então, Ctrl C, vou clicar aqui, ó, e Ctrl V, tá? Essa tabela dinâmica eu vou mostrar os valores por via, tá? Então eu vou tirar esse campo daqui, vou tirar esse campo daqui, venho aqui na via e vou colocar a descrição da via aqui. Pronto, eu já tenho uma tabela dinâmica mostrando os valores. Uma outra tabela dinâmica, antes de uma outra tabela dinâmica, vamos fazer só uma coisa, dar um nome já para ela, né? Então deixa eu dar um ESC para sair da área de transferência, vou dar um nome aqui. Essa aqui é a minha TD via valor frete, tá? Assim, pronto, tá lá. O nome você vai dar do jeito que você achar melhor, que você se entenda, tá? Eu faço assim, porque assim eu vou me entender, eu tô tranquilo assim. Vou colocar o nomezinho dela aqui, pronto. Normalmente, gente, eu não recomendo colocar a tabela dinâmica ao lado ou abaixo, tá? Porém, isso aqui é um caso controlado. Eu sei que essa tabela dinâmica aqui eu vou usar só como base para fazer os gráficos. Ela não vai crescer para o lado. E aqui ela também não vai crescer para baixo, porque eu sei que tem só 3 dias. Então eu vou criar mais uma tabela dinâmica, Ctrl C, vou deixar um espacinho aqui, Ctrl V, tá? Essa tabela dinâmica aqui, eu vou dar um nome para ela, ela vai mostrar a média dos fretes por via. Então, eu vou colocar aqui, TD, via, média, frete, tá? Opa, média frete, tá lá. Vou selecionar isso aqui, só para colocar o nomezinho ali, Enter, e venho aqui e deixo uma linhazinha para não deixar grudado e pronto, tá lá. Então aqui eu tenho mais uma tabelinha dinâmica. Beleza. Vou criar mais uma tabela dinâmica agora para mostrar os fretes por país. Então vou selecionar essa tabela dinâmica, Ctrl C, deixar aqui um espacinho, Ctrl V, tá? Agora aqui eu vou mudar aqui, vai ser o país, então eu vou tirar a descrição da via e vou trazer o país de destino para cá. País de destino. Pronto. Já tenho aqui o país de destino. Acontece o seguinte, gente, aqui eu vou querer criar um gráfico de mapa, tá? Se você olhar aqui, eu não consigo criar um gráfico de mapa com os dados aqui de uma tabela dinâmica. Então, eu vou selecionar os dados aqui e vou tentar inserir. Vou inserir um gráfico de mapa, tá? Ó,
Tá vendo? Você não pode criar esse tipo de gráfico com dados de uma tabela dinâmica. Selecione um tipo de gráfico diferente ou copie os dados fora da tabela dinâmica. Então, é isso que eu vou fazer. Então, como é que eu vou fazer essa cópia aqui? Eu quero fazer o seguinte, eu quero trazer para cá esses dados aqui, esses mesmos dados, só que eu quero trazer esses dados já classificados. E eu vou tirar essa linha de total para não colocar esse total nos meus dados, tá? Então, eu vou lá, vou selecionar essa minha tabela dinâmica, Design, Layout, totais gerais, eu vou desabilitar para linhas e colunas, então saiu o total. Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função filtro para trazer esses dados. Então, igual, filtro, lembra que essas funções nós já vimos todas elas lá no módulo 7, né? Filtro, eu vou selecionar a matriz que eu quero, só que aqui, gente, eu vou fazer isso, eu vou deixar aqui até 5, porque eu vou fazer o seguinte, vou colocar até 50. Vai que entra algum país a mais, então eu já vou deixar pronto, tá? Então, o que eu quero desse filtro? Eu quero trazer todas as informações dos valores que forem diferentes de vazio. Então, eu vou selecionar isso aqui, vou selecionar até a 50 também, tem que ter o mesmo tamanho, for diferente de vazio. Legal. Isso aqui vai trazer uma matriz para mim, só que eu quero classificar isso aqui. Então eu vou usar a função classificar aqui na frente, ó, classificar, tá? A função classificar pede a matriz, já está aqui a matriz, ponto e vírgula, depois ela pede o índice de classificação. Então qual é a coluna que eu quero classificar? É a coluna 2, ponto e vírgula. E eu quero uma ordem ascendente ou descendente? Então eu quero descendente, porque eu quero do maior para o menor, então menos 1. Fecho parênteses e dou um Enter. Pronto. Agora, a partir desses dados aqui, eu consigo inserir um mapa cloropético, que é esse mapa que eu quero aqui, ó, tá? Mas eu não vou fazer os gráficos ainda, eu vou deixar só isso aqui do lado, só para você ver que aqui dentro eu não consigo, aqui fora eu consigo. Então, por isso que eu fiz isso, tá? Agora, eu vou criar essa mesma tabela dinâmica, vou fazer uma cópia dela, o tempo 18 dá tempo ainda. Ctrl C, Ctrl V, legal. Só que agora o que eu quero? Eu quero uma tabela dinâmica para mostrar a quantidade de clientes que eu tenho, tá? Então, deixa eu só arrastar para o ladinho. Então, aqui, em vez de soma de valor, eu vou trazer aqui a quantidade de clientes que eu tenho aqui. Então, F pedidos, eu vou simplesmente arrastar os meus clientes para cá. Pronto. Então, aqui ele já trouxe a quantidade, tá? Só que não é essa quantidade que eu quero distinto. Eu quero saber quantos clientes eu tenho em cada país, tá? Então, eu vou fazer o que com isso aqui? Vou lá na configurações, ó, vou clico na setinha da contagem, configurações de campo valor, e aqui eu tenho contagem distinta, ó, contagem distinta, ele vai ignorar as duplicatas. Clique em OK e pronto. Agora eu tenho de uma forma bem mais tranquila. Essa mesma função que eu tenho aqui, eu vou jogar para lá agora, tá? Porque eu vou precisar fazer mais um mapinha de um mapa, né? O mapa não funciona lá dentro. Então, vou copiar isso ali, Ctrl C, vou dar um Enter e vou vir aqui igual Ctrl V. O que vai mudar? Agora é da N até O. Então, aqui N até a O. E a coluna que eu quero analisar se está diferente do vazio é a coluna N. Só isso, né? Então, fiz uma mudança bem tranquilinha, já me resolveu o problema. E está lá. Agora eu tenho em ordem crescente isso aqui. Agora o que eu vou fazer? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Aqui. Eu vou criar uma outra desta aqui. Eu vou pegar essa aqui, que vai ser exatamente essa que eu vou usar. Só que a diferença é que eu quero a média agora. Então, Ctrl C e vou colocar aqui Ctrl V, tá?
Aqui eu estou com a soma do frete, eu não quero a soma, eu quero a média. Então, clico no valor aqui e vou lá em configurações do campo valor, eu quero a média. Só que eu quero a média, não é do frete, né? Fiz errado aqui, eu quero a média. Então, o que ele está trazendo aqui, gente? Está trazendo o frete. Eu não quero o frete, eu quero calcular o tempo médio de entrega. Então, eu vou lá na F pedido, já arrastei, joguei fora o valor do frete. Eu vou trazer aqui, ó, dias de entrega. Só que dias de entrega, eu não quero a soma dos dias, eu quero a média. Então, eu vou clicar na setinha, configurações do campo valor e vou mudar aqui para média, tá? Pronto, tá lá a média. Vou configurar, isso aqui já poderia ter configurado antes, tá? Configurar aqui o formato, eu vou deixar com 2 casas decimais só. Então, número, vou deixar separador de milhares, que no caso não vai dar, né? Mas tudo bem, deixa assim mesmo. Ó, tá lá, 2 casas decimais. Aqui eu também vou usar um mapa, então não tem como usar desse jeito aqui. Então vou clicar aqui e vou usar aquela funçãozinha para trazer os valores. Então igual, Ctrl V. O que eu vou mudar aqui? Vai ser TU, T, U e aqui vai ser T. Pronto, tá lá. Aqui só vou mudar os valores aqui. Vamos lá, Ctrl 1, vou mudar para número, 2 casas decimais. Pronto. Tá lá, gente. Então é isso que eu precisava de tabela dinâmica. Só vou dar os nomes para elas aqui, até que eu já dei. Essa tabela dinâmica aqui é o quê? É uma tabela dinâmica de soma de frete por país. Então, vamos lá. TD, país, frete, né? Vou copiar isso aqui, Ctrl C, Enter, e vou jogar aqui. Beleza. Aqui é a quantidade de clientes por país. Então, análise tabela dinâmica, TD, clientes, país. Pronto. Vou copiar, Ctrl C e jogo para cá. Esta outra é média de dias de entrega, né? Então seleciono ela, análise de tempo, vou colocar lá TD, país, média, entrega. Pronto. Copiei, Ctrl C, Enter, venho para cá, Ctrl V. E pronto, gente. Então, as tabelas dinâmicas que nós vamos usar já estão prontas. Não vou fazer os gráficos agora para que a gente não fique com um vídeo muito longo, tá? Já passou dos 20 minutos. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou parar a aula aqui agora, você vai pausando, deixa preparadas as tabelas dinâmicas. E na próxima aula nós vamos começar a criar os gráficos e as segmentações de dados para que a gente possa jogar lá numa outra planilha que nós vamos criar, que vai ser a nossa planilha do painel. Legal, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e um forte abraço.